Galera, acabei de assistir Kong vs Godzilla, ou melhor, Godzilla vs Kong, e decidi vir aqui comentar rapidinho com vocês o que eu achei desse filme. A princípio, na hora que eu tinha acabado de assistir, assim, no momento que começaram os créditos, eu falei, poxa, que vídeo, que filme maneiro, né? Mas daí eu comecei a pensar em umas coisinhas que até que não me agradaram tanto. Quando eu estava assistindo eu relevei, mas depois que eu parei para pensar nelas eu vi que algumas coisas não faziam sentido. Mas vamos por parte que eu já estou me adiantando aqui. Esse vídeo até certo ponto não vai ter spoiler, tá? E quando for ter eu vou avisar. Então vamos lá. Esse filme ele foi dirigido aqui pelo Adam Wingard, que é um diretor que já me deixa com um pouco de pé atrás, porque ele dirigiu Death Note, lá da Netflix, que é uma das piores coisas que eu já assisti na vida. Mas os trailers do Godzilla vs Kong, eles haviam me passado que o filme seria realmente legal. E no que os trailers prometeram, o que o próprio filme promete, a premissa do filme, né, que é de monstros gigantes caindo na porrada, isso nós realmente temos aqui no filme. Mas, como eu disse, algumas coisas me incomodaram. Mas daqui a pouco eu já chego nisso. Antes de continuar com o vídeo, só não se esqueça de deixar seu joinha ali embaixo, porque isso ajuda pra caramba o canal. E se inscreva por aqui, comenta o que você achou do filme e tudo mais, e a gente interage aqui de outras formas. Porque às vezes eu fico só falando aqui com vocês, mas é legal quando vocês comentam pra gente continuar a conversa ali embaixo. Mas enfim, vamos continuar aqui. Nesse filme, né, nós basicamente temos 3 núcleos. O núcleo dos monstros, né, obviamente, que cada um tem o seu próprio núcleo de humanos. Então a gente tem um núcleo ali que a gente já conhecia dos filmes do Godzilla, com novos personagens. Temos um núcleo aqui de personagens humanos que orbitam o Kong. E nós temos também o núcleo dos vilões. Acho que eu falei que tinha 3 núcleos, mas acho que eu citei 4. Enfim. E cara, é aí que estão, acho que, os principais problemas do filme, os seres humanos. Quando os monstros estão em tela, mesmo eles não falando nada, a gente percebe como eles são legais. Tanto o Kong quanto o Godzilla. A gente vê assim que os personagens, os monstros, né, foram respeitados. Só que a parte dos humanos é realmente um pouquinho complicada. Principalmente o núcleo desses personagens que eu disse que orbitam ali o Godzilla. Nós temos a Millie Bobby Brown como a Madison, que já havia aparecido em Rei dos Monstros. Nós temos o Julian Dennison como Josh Valentine. E nós temos também aqui o Brian Tyree Henry como Bernie Heiss. Cara, esses personagens foram os piores do filme. A Millie Bobby Brown, a gente percebe que ela está inserida no filme só porque ela é um rosto famoso hoje em dia. Então a gente percebe que esse núcleo está completamente jogado na trama. A Millie Bobby Brown meio que força esse núcleo a existir, só que não faz sentido algum. O personagem do Brian Tyree Henry, que é o Barney Heiss, também não vai. Ele é meio que um teórico da conspiração ali e tudo mais. Só que o jeito como ele é colocado no filme não rolou. E a outro personagem aqui, né, que é o Josh Valentine, que eu gosto desse ator, inclusive, principalmente lá do Rick Baker. Ele tenta ser o alívio cômico, o papel dele é ser o alívio cômico, mas também não rola, gente. Então, eu tô falando aqui meio perdido, falando várias coisas aleatórias do filme, mas é porque eu realmente esperava mais dele. Como eu disse, é um filme legal quando você assiste ele pela proposta, que é de 2 monstros gigantes caindo no soco, um macaco e um lagarto radioativo. Isso é muito maneiro. A cena final é sensacional, assim, da parte de coreografia, a parte de efeitos especiais, mas os núcleos humanos são muito, sei lá. Como eu disse, o núcleo do Godzilla pra mim não faz sentido algum. Quando vocês assistirem o filme, vocês vão perceber que tudo que eles fazem é de uma forma meio forçada. E o núcleo lá do Kong, eu já achei ele um pouquinho mais trabalhado, mas também não é lá grandes coisas. Ali nós temos o Alexander Skarsgård, é difícil falar esse nome, né? Ele é o Nathan Lind. Nós temos também a Rebecca Hall, que é a personagem da Elaine Andrews. E nós temos Kyle
Hotel, acho que é assim que se pronuncia o nome dela, como a Gia, que é aquela garotinha que conversa com o Kong, e aqui tá a melhor parte, eu acho, dos personagens humanos do filme. A gente até entende um pouco sobre o porquê das coisas estarem acontecendo, mas a garotinha aqui, a Gia, ela realmente rouba o papel aqui dos seres humanos, porque mesmo sem nenhuma fala verbal, porque a personagem dela é muda, então ela se comunicando com o Kong é algo bem maneiro. Pode ser considerado um pouco forçado, porque o Kong fala língua de sinais no filme, mas essa parte da interação dos dois é bem legal. Nós temos também o núcleo dos vilões, como eu disse, que são completamente caricatos. Ai, cara, os vilões desse filme. Assim, não precisava ter um vilão nesse filme, mas tem um personagem que chama Walter Simmons, que é interpretado pelo Damian Bichir, não sei como é que se pronuncia também, é difícil, né, falar o nome das pessoas. E a gente tem, aqui nos vilões também, o Ren Serizawa, que é interpretado pelo Sean Oguri. O Serizawa, nos filmes do Godzilla, ele era um personagem muito maneiro. E aqui nós temos o filho dele trabalhando com os vilões de uma forma também completamente jogada. Nenhum momento o pai dele é mencionado. E, sei lá, cara. Esse núcleo dos vilões não fez sentido algum. Poderia ser muito mais bem escrito esse roteiro, porque a parte aqui dos personagens humanos realmente ficou bem cansativa. Fora que nós temos alguns furos no roteiro. Eu tô falando só coisa ruim aqui do filme, mas eu gostei. Só que poderia ser bem melhor feito. Eu até anotei aqui num papelzinho aqui, ó, alguns problemas do filme. Agora, eu acho que eu vou começar a falar alguns spoilers, tá? Pra tentar abordar melhor os pontos que eu tô tentando tratar aqui. Então, se você não quer spoiler de nada, acho que é melhor você parar por aqui. Mas não se esqueça de deixar seu joinha, que isso dá uma força muito legal pro canal. Enfim, o Dr. Lind tem um irmão. O irmão dele foi um dos primeiros pesquisadores a tentar entrar na Terra Oca. Esse conceito já havia sido abordado em outros filmes do Monsterverse, mas agora isso aqui voltou com mais força. E o irmão do Dr. Lind tenta entrar e acaba sendo esmagado devido a algo lá que é chamado de inversão gravitacional. Só que ele sabia onde era a entrada, existiam imagens de satélite da entrada, e daí, não sei porquê, eles falam assim, nossa, é melhor a gente levar o Kong lá para a entrada para ele mostrar pra gente onde que é a entrada. E tipo, eles já sabiam onde era a entrada, entendeu? Eu não sei se eu que entendi errado essa parte, mas ficou meio esquisito. Tudo bem que a hora que o Kong desce, é ele que mostra onde fica a fonte de energia que os nossos personagens estão atrás, mas, sei lá, não era só eles utilizarem ali um contador Geiger de radioatividade, essas coisas assim? Então eu achei que essa parte do Kong foi meio forçada. Ele poderia ter sido introduzido na história de outra forma, justamente para enfrentar o Godzilla que estava destruindo ali as coisas, as pessoas não sabiam por que ele estava destruindo, pegariam o Kong porque ele também é um predador alfa e tudo mais, e eles iriam lutar, mas inventaram essa história que ele procuraria a Terra Oca e não sei o que, e daí isso aí ficou meio esquisito. Fora que os nossos próprios personagens humanos, quando entram na Terra Oca, eles estão tranquilos. E a gente já tinha visto lá no Rei dos Monstros, né, o Godzilla 2, que essas entradas subterrâneas elas eram muito radioativas para seres humanos. Inclusive, o pai, o Serizawa Sr., ele acaba falecendo devido à radioatividade quando ele precisa levar o Godzilla até lá embaixo para ele se alimentar de radiação e voltar para a superfície para enfrentar o Rei Ghidorah. Então, essas coisinhas que tem no filme, elas enfraquecem o roteiro. Como eu disse, esse filme é sobre dois monstros gigantes se batendo. Então a gente não precisa de um roteiro magnífico, mas a gente precisa de um roteiro com o mínimo de coerência, né? Porque, embora monstros gigantes não existam na vida real, eles existem no filme. E no filme, tudo que está colocado ali precisa ser coerente e coeso e coerente. E isso o filme falhou. Porque tem várias inconsistências aqui que não fazem sentido dentro das regras do filme. Entendeu? Tem gente que fala assim, mas é filme de monstros se batendo, você realmente quer ficar pensando no roteiro? Eu não quero. Eu quero só que o roteiro não tenha furos que me façam desgostar do filme. Como eu disse, eu gostei, tá? Mas essas coisas realmente me tiraram um pouco do filme quando eu estava assistindo. Outra coisa, aquele cara que eu falei do podcast, que é o teórico da conspiração, que é o Bernie Heiss, ele está infiltrado dentro de uma das maiores empresas do mundo ali, que está
construindo uma coisa super secreta. Ele está infiltrado lá e ele tem 200 e poucos episódios de um podcast onde ele conta para a internet inteira que ele está infiltrado na organização. Você acha mesmo que um negócio desse tamanho, uma organização tão grande, com segredos tão sigilosos, não ia descobrir que o cara tem um podcast onde ele conta tudo e não ia tentar descobrir quem é esse cara dentro da empresa? Não é um negócio meio esquisito? Fora que essa empresa, né, que é a Apex, ela está construindo o Mechagodzilla. Isso aqui a gente já tinha visto no trailer, realmente não precisava ter aparecido no trailer, né? E assim, imagina quantos engenheiros estavam envolvidos naquilo e aquilo nunca vazou nada. Hoje em dia, cara, sei lá, uma editora vai publicar um quadrinho no Brasil, isso aí já vaza na internet rapidinho. Imagina se estiverem construindo um Godzilla robótico, se isso não ia vazar. Mas enfim, essas coisinhas realmente me deixaram chateado aí no filme, porque poderiam ser melhor explicadas, né? Outra coisa, logo no começo do filme a gente vê que o Kong está dentro de uma redoma. Como que construíram aquela redoma ao redor dele, entendeu? Eu sei que aqui já é coisa de pessoa chata, mas quando a gente vê Kong, quando chega a gente lá, o bicho fica louco. Ele não quer a gente na ilha dele. Imagina agora quanto tempo não se levou para construir uma redoma em volta dele e ele não fez nada, entendeu? Enfim, essa parte eu tô realmente sendo meio chato. Mas tem outras coisas também que incomodam. Por exemplo, os nossos personagens ali, vilões, eles precisam ir na Terra Oca para descobrir uma fonte de energia que vá energizar o Mechagodzilla de forma que ele funcione ali em sua totalidade. Quando os personagens chegam lá, eles pegam uma amostra dessa energia, desse material, né, energético. Em vez deles levarem para a superfície e colocarem essa matéria-prima no Mechagodzilla, o que eles fazem? Eles fazem um upload do que seria essa energia. E o vilão lá faz um download, obviamente, do que é essa energia e pronto. O Mechagodzilla já está funcionando. Cara, isso não faz sentido algum. Fora que esse upload e download é feito entre alguém que está na superfície e alguém que está a milhares de centenas, sei lá, de quilômetros embaixo da Terra. Cara, que sinal que aguenta chegar tão longe? Eu tenho uma antena de telefone aqui perto de casa e meu celular não pega? Enfim, complicado. E fora que os nossos seres humanos têm um maior trabalho para entrar na Terra Oca, difícil mesmo, e o Godzilla simplesmente dá um jato no chão do bafo atômico, que é super poderoso, né? Mas mesmo assim ele consegue perfurar a crosta terrestre inteira com um jato e chegar bem em cima de onde estão nossos personagens, que também por coincidência na superfície era onde estava o Mechagodzilla. E daí o Kong sobe em poucos minutos aquele buraco gigantesco de milhares de quilômetros aí e ele já está na superfície. Então, cara, realmente tem umas coisas que não fazem muito sentido nesse roteiro. Eu gosto de monstros gigantes, eu gosto de monstros gigantes se batendo. Essa parte do filme é excelente, principalmente porque nós não temos aqui aqueles filmes onde nós temos um empate entre os monstros. Aqui a gente percebe que na porrada ali o Godzilla é superior ao Kong. O Kong ele só meio que volta à vida devido à ajuda dos humanos. E o Kong consegue vencer o Mechagodzilla devido a um upgrade ali que ele recebe do Godzilla. Então dá para perceber que o Godzilla meio que ganhou aqui a luta. Mas no final teve um certo empate de forças ali. Os dois começaram a se reconhecer como predadores alfa. Então foi legal que mostrou o Godzilla como vencedor, mas teve também o Kong ali com seu valor. Enfim, isso tudo eu gostei. Eu adorei isso. A cena com o Mechagodzilla, os dois descendo a porrada nele, é muito legal. Mas, como eu disse, existem diversos furos, existem diversos problemas no roteiro que às vezes tiram a gente um pouquinho do filme. Não acho que o filme perdeu seu valor. Eu acho que ele entregou o que ele prometeu, mas ele poderia ter entregado o que ele prometeu de uma forma melhor. Não sou nenhum crítico de cinema, mas era isso que eu queria falar. Eu acho que o filme é médio. É um filme bacana, mas não é lá grandes coisas. Os outros filmes do Monsterverse são bem mais legais, na minha opinião.
Enfim, gente, quero saber a opinião de vocês agora sobre esse filme. Adoraria conversar com vocês ali embaixo sobre isso, então comentem, por favor. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha. E se você quer receber mais vídeos como esse, já aproveita para se inscrever aqui no canal. É isso, minha gente. Esse aqui foi mais um Soco Foguete. Vou ficando por aqui e até a próxima.